Um bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus habite no coração de cada um de nós. Um abraço a todas as famílias representadas. Irmãos, está chegando ao final dessas frases para nós meditarmos, para nós adquirir uma comunhão mais intensa com Deus, que vai entrar outros tipos de pregações que vão exigir bastante de nós, tanto da minha parte como da parte de vocês. Veja bem, esse é um canal que não prega, não dá somente uma pregação. E esse é o canal que deseja que o Espírito Santo faça parte mais intensamente de nossas vidas. E tudo isso requer comunhão, requer entrega, entende? Ou seja, o intuito desse canal de Deus, que pertence a toda a Irmandade, é de nos envolver em uma comunhão para aguardar a volta do Senhor Jesus no Senhor Jesus, imbuído nele. Entende? Então, é necessário nosso empenho o mais intenso possível nessas frases, nessas meditações. Porque senão depois, as pregações que virão, nós não vamos conseguir entender elas totalmente, na grandiosidade do Espírito Santo. Nós vamos entender elas assim meio ofuscado, meio obscuro, parcialmente e não totalmente. Entende? Um abraço a todos, que Deus abençoe muito vocês e vamos nós à nossa oração. Tá bom? Aquele abraço. Maravilhoso eterno Deus, aqui agora vamos meditar em mais uma frase, em mais uns versos da Bíblia, nesse transcorrer do nosso dia de hoje. A tudo te agradecemos. Envolva-nos no manto sagrado do Mestre amado, Senhor Jesus, para que possamos buscar forças no santo amor de Deus, a trilhar os passos sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda, mas se desviando de todo o mal da terra, levando o teu santo evangelho, para que estes também possam sair das trevas para a sua maravilhosa luz, assim como um dia também o Senhor nos achou, buscou e nos trouxe das trevas para a tua maravilhosa luz. Nos abençoe agora neste momento importante de nossas vidas e decisivo a esperar a volta do Senhor Jesus. A tudo te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Aqui, ó, a frase de hoje é, olha só, errar ontem, aprender hoje e superar amanhã. Amém por isso. O superar no amanhã, somos totalmente dependentes da graça de Deus e buscar esta graça no santo amor de Deus para que venhamos a conseguir. Ninguém vai superar o amanhã sem total dependência e total ajuda de Deus e se entregar a esta ajuda, tá? Então vamos lá. Depois você complementa aí com versos, tá? Todas as frases, desde a primeira, você deve complementar elas com versos que você acha que se encaixa na frase, com versos da Bíblia que você acha que se encaixa na frase, tá ok? Hoje nós estamos lá em Lucas, vamos para o livro de Lucas, lá no capítulo 23 diz assim, ó, Lucas 23, do 39 a 43, 39 ao 43 diz assim, na crucifixão de Cristo, né, na cruz do Calvário ali, chamado Gólgota, né? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Messias? Não és tu o Cristo? Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele estava à esquerda do Senhor Jesus na cruz. Este quem falou foi Cestas. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo,
Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Este que repreendeu Cestas foi Dimas. Dimas repreende imediatamente com veemência. Né? Nós estamos aqui na cruz por consequência dos nossos atos. Você nem teme a Deus, ao invés de você estar agora buscando a Deus em arrependimento por tudo que nós fizemos, você escarnece do Senhor de sua vida? Calma que ele vai confessar isso. Você escarnece do Senhor da sua vida e Rei de toda a criação? Era mais ou menos isso que ele estava ali, nos seus sentimentos, imbuindo a Cestas, para que Cestas largasse dessa posição e viesse a se arrepender e se entregar ao Mestre amado, ao Messias. Você vai ver que ele vai confessar que Jesus é o Messias diante de toda aquela multidão que estava ali presenciando a cruz. Olha só. Dimas, ele também ajudou financeiramente José, foi uma das pessoas, né? Porque várias pessoas contribuíram com José, com dinheiro, tá? Para que José conseguisse fugir com o menino Jesus e Maria para o Egito, tá? Protegendo o menino Jesus da matança das crianças de 2 anos para baixo pelo rei Herodes. Tá ok? Então, olha só. No verso 42 diz assim: então ele disse que Jesus nenhum mal fez. Ou seja, não tem como imputar pecado ao Senhor Jesus, o Messias, o Deus vivo. E acrescentou, olha só, verso 42, e acrescentou, Dimas, acrescentando ali, tá? Dimas foi uma das pessoas que contribuiu financeiramente com dinheiro para que José conseguisse fugir para o Egito com o menino Jesus e Maria. E acrescentou Dimas, né? Dimas à direita da cruz. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Diante de toda a multidão, diante de todos os soldados romanos, diante de todas as autoridades religiosas que estavam ali, e diante da grande multidão, que lá no Evangelho de Lucas fala o quê? O Espírito Santo já estava atuando poderosamente, porque muitos batiam no peito. Muitos batiam no peito e choravam. Por quê? Porque na entrada triunfal de Jerusalém eles gritavam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E logo em seguida, diante ali da entrega de Jesus a Pôncio Pilatos, eles gritavam o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Tá? Então vamos lá, verso 42. E acrescentou quem? Dimas, à direita da cruz. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Confessou diante de toda a multidão que Jesus é o Messias, o Deus vivo. Verso 43 diz assim, aqui tem um errinho de tradução, um errinho de pontuação somente, tá? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus estava dizendo, em outras palavras, que o arrependimento de Dimas na cruz do Calvário por tudo que ele havia feito de errado foi aceito. Dimas estava perdoado, consolado pelo Espírito Santo em seu coração e com o perdão do Mestre amado. Pronto agora Dimas a esperar o reino eterno em sua morte. Dimas morreu para o pecado. Porém, Cestas, pelo que tudo indica, morreu em pecado.
em prática de pecado, escarnecendo do Senhor Jesus. E pelo menos na cruz, não pediu perdão por isso ao Senhor Jesus. E eu e você, onde entramos nesta história? Vamos nos entregar cada vez mais intensamente ao Senhor Jesus? Vamos viver intensamente com Ele até uma entrega total sem reservas? Ou vamos continuar como estamos na nossa vida cotidiana, achando que falta muito tempo ou qualquer outra coisa que passe sobre nossas mentes, deixando a felicidade e a alegria escapar pelos vãos dos dedos de uma alegria, uma felicidade muito maior em nossa vida, que supera até mesmo as aflições que antecedem a nossa própria morte. Em paz, harmonia, certeza e convicção no Mestre amado. Vamos lá então, Romanos 7:24. O que diz lá em Romanos 7:24? Romanos 7:24 diz assim: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem livrará eu e você desta morte em pecado? Somente o sangue precioso do Senhor Jesus. Somente o sangue precioso do Senhor Jesus. Atos 7. Olha só o que diz Atos 7, 58 a 60. Depois você lê Atos 7 por inteiro, que é maravilhoso, tá? É a morte de Estevão. Olha só. Tá? 58 ao 60 diz assim, ó. 58 ao 60 diz assim: E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Deixaram as vestes ali ao pé de Saulo. E Saulo consentia com a morte de Estevão. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Repara que as palavras de Estevão são palavras não iguais, mas semelhantes à de Cristo. No momento de maior intensa dor de Cristo na cruz do Calvário, quando eles suspendem a cruz, o soldado primeiro ergue, né? E aqueles que estão à frente da cruz puxam com cordas. Existem duas cordas laterais só para equilibrar a cruz, não é para fazer força. E quando o pedestal da cruz, o pé da cruz, está próximo ali daquele buraco para se encaixar, bate ali com uma espécie de uma marreta, um grande martelo, o pé da cruz se escorrega ali, e quem está à frente da cruz puxa a corda com a maior intensidade possível, para que no impacto ali no chão, as mãos do Senhor fossem rasgadas na cruz. E nesse momento de maior intensidade de dor, o que o Senhor Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E olha agora as palavras de Estevão, encerrando, pondo fim a 70 semanas. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes, ou seja, não coloque este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Aí fecham as 70 semanas, tá certo? Jesus é batizado no Jordão, passa-se 3 anos e meio, ele morre na cruz do Calvário. Passa mais 3 anos e meio e Estevão morre. Até Estevão, a pregação foi para os judeus e israelitas.
tá certo? Então essas primeiras conversões no livro de Atos são estritamente de judeus e israelitas. Jesus quebrou o muro da separação. Agora, judeus e gentios unidos à videira, à árvore da vida, a pregar o evangelho eterno. Após Estevão, o evangelho atinge os gentios. Certo? Concluindo as 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Tá certo? E agora nós teríamos mais 1810 anos até chegar nas 2300 tardes e manhãs, aos 2300 anos de profecia. Tá ok? Depois nós vamos explicar outros detalhes que existem aqui sobre a religião chamada, né, o caminho. Tá? Lembra? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a palavra de Deus. A verdade, o Filho, o Senhor Jesus. Consequência de buscar e de perseverar nesta fé, vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No santuário terrestre, a primeira entrada era o caminho. O nome da primeira entrada era o caminho. O acesso que dava ao lugar santo, verdade. E o véu do templo que separava o santo do santíssimo, o santíssimo, aquela entrada do véu, vida. Vida eterna. Vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá ok? Então, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles entenderam. Ou seja, todo o santuário terrestre que simbolizava o Messias havia se cumprido na pessoa do Senhor Jesus ali. Tá ok? Atos 9, de 1 a 9. Atos 9, de 1 a 9 diz assim. Olha lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, viu só? Que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele essa estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. 3 dias em jejum. Nada comeu, nada bebeu. E aí Saulo deixa de ser Saulo. Vai ter um encontro maravilhoso com o mestre amado por meio de Ananias. E vai deixando cada vez mais de ser Saulo. Cada vez mais de ser Saulo. Para ser cada vez mais Paulo. Cada vez mais Paulo. E intensamente Paulo. O nome que o Senhor Jesus deu a ele. Um vaso escolhido. Que aceitou o chamamento divino e exerceu sua vocação com toda a veemência no transcorrer da vida, ganhando a unção do Espírito Santo. Lembra? Ele lá falou o quê? O que ele falou? Vocês lembram o que ele falou? Vocês lembram? O que ele falou? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ainda, né? Aceitando a conversão, buscando aceitar o chamado e exercendo a sua vocação, cada vez mais intensamente. Até que, olha só, lá miserável homem que sou. E agora olha o que ele fala em 2 Timóteo 4.
Segundo Timóteo, capítulo 4, os versos 8, 6 e 7 diz assim. 8, 6 e 7. Nessa ordem, que vai ampliar nosso entendimento. 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ou seja, Saulo reconhecendo o momento já de sua morte. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, um homem inabalável, mesmo diante da morte. Guiado nos mínimos detalhes de sua vida pelo Espírito Santo. Um homem que recebeu a unção do Espírito Santo na sua jornada. Quer você? Quer eu buscar a unção do Espírito Santo? Vai ser uma pregação mais adiante. Tito 3,15. Tito 3, verso 15 diz assim. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Um beijo no seu coração, no espírito, com todo o respeito. E até a próxima, queridos. Amém.